A gente fala de uma investigação da polícia que quer saber quem assassinou Valdinei de Souza, de 36 anos. O corpo dele foi encontrado nesse domingo, numa área de Maré, ali no trecho do rio Sanhauá. Glaucia Araújo está ao vivo com familiares para trazer as informações para a gente desse crime. E se já existe alguma informação, Glaucia, com relação ao que teria motivado esse assassinato, tamanha violência, se esse rapaz estava sendo ameaçado, se ele tinha inimigos. O que é que a família conta para você, Glaucia? Bom dia. Oi, Danilo, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Olha, tudo isso ainda é um mistério, principalmente para a família, porque o que aconteceu? O Valdinei de Souza Policeno, ele tinha 36 anos, nasceu lá no Rio de Janeiro e veio morar aqui na Paraíba há 6 anos, depois que conheceu uma mulher, casou e tudo, veio para cá. Só que esse casamento acabou e ele permaneceu em João Pessoa, quer dizer, em Bahia. Aí o que acontece? Na sexta-feira, ele veio até aqui, a casa da Bruna, que é prima dele de 2º grau, brincou nessa rua aqui, ó, mostra, Rani, brincou bem aqui na rua com os sobrinhos, mas depois disso foi embora. E o que ela soube é que ele tinha se afogado lá no mangue, porque as pessoas começaram a conversar aqui na rua e um dizia uma coisa, dizia outra. Quando ela foi saber, já era disso. Os bombeiros já estavam lá procurando pelo corpo. E ninguém sabe se ele foi assassinado, se ele morreu afogado. Há informações de que no local que ele estava bebendo, chegaram pessoas atirando e ele, com medo, caiu no mangue. Pronto. É isso que ela sabe, né, Bruna? Bom dia. O que eu tenho a dizer sobre esse fato, né? O que eu soube foi que ele tinha entrado na Maré, não saiu mais. Até então, agora a gente está passando por essa dor, né, enorme, que só tem eu aqui, de prima. Tem outras pessoas mais trabalham, mas a única que era mais próxima era eu. Né, de 2º grau também, os outros parentes dele aqui da Paraíba. Mas aí então a gente está sofrendo muito, porque aqui no bairro onde eu moro, ele fazia 6 anos que residia aqui, não tinha rivalidade, não era envolvido. Era uma pessoa respeitadora, uma pessoa muito querida, que a população todinha está sofrendo junto comigo. E agora a gente está passando por esse processo, né? Porque não estou conseguindo liberar o corpo por ser parente de 2º grau. A mãe dele reside no Rio de Janeiro, não tem condições financeiras de arcar uma passagem para vir enterrar ele, né? Tem um meio de conseguir uma autorização judicial, mas por conta que está tudo em recesso, eu não tenho conhecimento nenhum com pessoas assim que tem um poder elevado que possa me levar até um juiz, para o juiz me dar essa autorização, né, para enterrar ele, porque eu não aguento mais não. Eu mesmo que eu tenho de falar dele é que era um menino maravilhoso, dava dor de cabeça quando bebia, porque eu me aperreava, ficava preocupada. Que recentemente ele saiu de um acidente sério, passou 3 meses acamado e foi eu que cuidei, né? Dava conselho ele para ele não beber, porque eu tinha medo dele se acidentar novamente e perder a vida, como realmente perdeu. Mas quando ele bebia, ele se metia em confusão? Não. Era brincalhão, era a mesma pessoa. Eu só tinha medo dele andar de moto, se acidentar. Não tinha rivalidade. Graças a Deus morreu e fico com meu coração tranquila, né? Que ele morreu, mas não deixou inimizade. Ele era muito querido aqui no bairro onde eu moro. Não tem registro na polícia, nada? Teve uma vez por agressão. Aqui, João Pessoa, aqui já em Bahia? Já Faz tempo? Com a mulher, já faz tempo já. E você acha que ninguém teria motivos para matar? Não teria motivo, não. Ele sabia nadar? Pouco. Ele dizia a mim que sabia nadar pouco. Acho que ele podia estar bebendo, aconteceu alguma coisa, pulou lá no mangue e daí, como ele não sabia nadar e já estava também por conta da bebida, tudo pode ter dificuldade. E também todo dia ele tomava 2 comprimidos também para depressão e ansiedade. Centralina e tomava clonazepam. Posso ser que a bebida com remédio, não sei.
Só Deus que sabe, né? E o corpo está em estado de decomposição, né? Então, para você foi informado se tinha perfuração de bala, de faca? Para mim não foi informado nada. Só informado que ele foi encontrado em estado de decomposição e que eu não posso liberar o corpo dele, né, para ser enterrado. E tentar conseguir essa procuração judicial para o juiz assinar e poder dar pelo menos um enterro digno a ele. Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Porque a mãe dele não tem condições. Não tem condições não, de vir não. Desde o dia que ela soube, ela pediu para mim resolver tudo, porque ela achou que eu poderia dar um enterro a ele, né? Mas, infelizmente, eu sou parente dele de 2º grau. Teria que ser um parente mais próximo, que tenha o mesmo nome no registro ou na identidade. Eu não tenho o sobrenome dele. Até para fazer um reconhecimento. Eu fiz o reconhecimento aí porque a última vez que eu vi ele foi com aquela mesma roupa, né? Mas quando eu cheguei no ML nem entrei para reconhecer lá não, porque não pude. Ela me deu um papel para mim procurar uma defensoria pública, mas então tá tudo em recesso. Falaram para mim que tem um plantão no Fórum Civil da João Machado, mas só vai atender agora pelo expediente da tarde. Mesmo assim, eu acho muito difícil ter um juiz de plantão, porque está em recesso. E agora, como é que fica? Porque você quer dar esse enterro a ele, né? Para pelo menos você ter uma despedida e vocês não conseguem. Consegue não. A mãe dele está desesperada, querendo vir, mas o custo da passagem é alto, não tem condições de ela vir. E a polícia está investigando? Tá, já fiz o boletim de ocorrência no desaparecimento. De lá para cá, já tá tudo com eles lá. Danilo, é uma situação muito complicada, porque como estava em estado de decomposição e a Bruna é prima de 2º grau, ela não tem acesso a nenhuma informação. Ela não pode de jeito nenhum ir lá no IML, pegar tudo, saber do laudo, que ainda demora alguns dias para saber se ele foi assassinado ou se ele morreu afogado. Ela não sabe quem estava com ele bebendo lá no mangue, não sabe se essa história de que alguém chegou atirando, assustou ele entrou no mangue é verdade, não sabe se ele acabou entrando no mangue para tomar um banho e acabou se afogando porque tinha bebido, tomava remédio. Tudo isso ainda precisa ser esclarecido pela polícia que está investigando o caso e o drama dela agora é esse. Como liberar esse corpo? Como fazer um enterro? Se ela não pode de jeito nenhum ter acesso, porque não é uma parente de 1º grau, como precisa ser, porque é uma regra no Instituto de Polícia Científica e em todo lugar. Aí é esse drama que ela está vivendo agora e é uma situação bem difícil para ela, viu? A gente deixa os nossos sentimentos para você, viu? E para toda a família. Esperamos que tudo se resolva o mais breve possível e que a polícia possa dar uma resposta, dizer o que aconteceu naquele momento. Se alguém tem alguma informação, liga para 190, liga para 197, não precisa se identificar, porque tudo isso está muito estranho. É uma pessoa que não tinha nenhum inimigo, as pessoas que estão passando aqui na rua, todas dizendo que gostavam dele, que ele nunca tinha feito nada por aqui. E agora um corpo lá dentro do mangue é encontrado, a família só foi informada por terceiros, ninguém sabe de nada o que aconteceu. Precisa esclarecer, né, Danilo, para que eles pelo menos possam enterrar, possam prestar as últimas homenagens e também ter uma resposta para tudo isso. Eu volto com você, amigo. Obrigado, viu, Gláucia? Tanto a vítima quanto a família, elas merecem dignidade nesse momento. Porque veja só o apelo dessa mulher, que é prima do 2º grau desse rapaz. Ela não consegue fazer a liberação do corpo porque não é uma parente de 1º grau. Ele não tem parentes de 1º grau aqui na Paraíba, a mãe está no Rio de Janeiro. Não tem condições financeiras para vir até aqui para fazer a liberação do corpo. Imagina o desespero dessa família, porque além de tudo isso, a gente está nesse período de fim de ano, do recesso do judiciário, e essa senhora não consegue uma procuração
para conseguir fazer a retirada, a liberação do corpo do primo, lá do IML, para que ele tenha uma despedida digna, para que a família tenha acesso, inclusive, aos laudos, à investigação da polícia, saber a causa da morte dele, o que é que danado aconteceu, se ele foi assassinado, se ele se afogou. Imagina a angústia. Você que está me assistindo agora, imagina se isso acontece na sua família. O tamanho do desespero. Você não tem a possibilidade nem de enterrar, de sepultar com dignidade um ente querido seu. Porque o judiciário está de recesso. Que Deus toque o coração de alguém que seja do judiciário, que está acompanhando a gente agora, que está vendo essa situação, para dar uma solução, para dizer o que é que pode ser feito. Tem que ir na casa de um juiz para que ele assine a documentação. Essa mulher vai, eu tenho certeza que vai. Precisa de um oficial de justiça para fazer isso? Se pronuncia alguém, pelo amor de Deus, manda uma mensagem para cá para a gente, entre em contato com a família, com a polícia, com o próprio IML, diga que vai resolver essa situação. Não pode ficar desse jeito. Essa mulher vai esperar até quando? Até a metade da semana que vem para esperar o judiciário voltar, para conseguir prestar as últimas homenagens a esse rapaz? Misericórdia, é de cortar o coração, de verdade.